Olá, mulheres frutíferas. Frutíferas? Sim, frutíferas são pessoas produtivas. Esse é o canal Leveza. Eu sou a pastora Vânia Amaral. Mais uma vez aqui, vocês, nossos convidados também, sejam frutíferos também, produtivos. Eu gostaria de compartilhar com você hoje. Primeiro eu quero te convidar para você fazer uma viagem no tempo. Vamos lá para a origem das coisas, para o início de tudo, capítulo 1 do livro de Gênesis. E aí nós vamos compartilhar 2 versículos desse capítulo, mas eu gostaria de fazer assim, vamos relembrar um pouquinho o que tudo aconteceu. Gênesis capítulo 1 é quando Deus pega a terra naquela confusão, uma coisa muito doida, tudo fora do lugar. Não tinha nem aonde o Espírito de Deus pousar, tudo estava misturado, tudo estava desorganizado. E aí ele começa a colocar ordem nas coisas, né? Separa água de terra, coloca luminares e cria um ambiente totalmente equilibrado, totalmente perfeito. É isso que Deus faz na nossa vida quando a gente entrega o nosso caos para Ele e deixa Ele trabalhar. E aí ele vai e começa a criar as plantas, frutas, árvores, ervas, e depois passa para os animais, e animais que se arrastam, animais que voam, animais que nadam, até aí quando chegamos então nos 2 versículos que nós vamos compartilhar, o 27 e o 28. Versículo 27 de Gênesis 1 diz o seguinte: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E o 28 diz o seguinte, você está vendo que eu estou lendo que eu escrevi nos lados errados, né? Normal. Diz assim, versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Olha que coisa linda. Deus, aí depois mais no próximo, né, a gente vai ver falar como foi formado o homem, mas aqui Deus já está falando de quando formou o homem, a mulher, o homem, a imagem e semelhança dele, ele liberou uma bênção. E qual foi essa bênção? A bênção que ele diz assim: sedes fecundo e multiplicai-vos. Geralmente quando se fala desse versículo, a gente fica só pensando assim, que é multiplicar, fazer filho, parece coelho, vai, faz menino, espalha menino, porque tá tudo aí construído, não tem gente, então só tem vocês dois, vamos fazer menino. Mas não é só isso. Quando Deus falou para que fossem fecundos, era para que fossem produtivos, criativos. Lembra que lá quando Deus fala sobre a formação do homem, soprou o fôlego de vida, nós já falamos sobre isso, e veio partes de Deus. E o nosso Deus, ele é criativo, produtivo. Então, essa palavra, essa bênção foi liberada para que nós possamos ser pessoas criativas, mulheres criativas. Esses últimos semanas aí, nós falamos sobre algumas mulheres em tempos que elas nem teriam o certo é não ter oportunidade para nada. Mulheres que acabaram de sair de um período de escravidão, um tempo onde a mulher não tinha direito a nada, a voto, a nada, e elas foram criando situações que hoje ecoa resultado do que foi feito. E isso é muito interessante, minhas amadas e meus amadinhos também, porque muitas das vezes nós nos entregamos ao deixa a vida me levar, a vida leva eu. E na realidade, Deus deu uma palavra, uma direção: sejam produtivos, criem, transformem as situações.
Semana passada nós falamos do apóstolo Paulo, né? Lá trancadinho naquela casa, não podia sair. E em vez dele ficar lá naquela prisão domiciliar triste, ele escreveu cartas, ele aconselhou, ele pregou, ele falou do amor de Deus, ele falou da manifestação do Espírito Santo de Jesus. Então, quando Deus diz para mim, para você, seja fecundo, é para que nós possamos ser pessoas produtivas. Criarmos situações, aproveitar talvez as questões, os momentos e criarmos coisas. Eu não estou só falando de forma de criar negócios, abrir uma empresa, vou criar alguma coisa que eu vou ganhar dinheiro com isso, ótimo, maravilhoso, e devemos falar sobre isso. Mas nós devemos descobrir quais são as nossas riquezas de criatividade. Uma das coisas, eu não consigo entender alguém que fala assim, eu amo a Deus, eu sou servo de Deus, seja lá na sua religião, seja lá no seu lugar que você se relaciona com Deus, mas você é apático, abatido, é porque não conhece Deus. Quantas vezes você para ler, para conhecer aquela pessoa que você tem como Senhor da tua vida, como alguém tão especial? Acho que dificilmente uma mãe, um pai não conhece bem os seus filhos. Às vezes vários filhos e nós sabemos como cada um reage a uma situação. Porque passamos a vida toda conhecendo mais e mais aquela pessoa. E assim é com Deus. Se nós passarmos a meditarmos na palavra dele, como há uma orientação sobre isso, nós teremos muitas coisas produtivas a se fazer na nossa vida, a vivermos, a cuidar de outras pessoas. Quantas vezes você encontra alguém e aquela pessoa está abatida e você fala, eu não sei o que eu poderia dizer, porque você não está colocando a tua fertilidade, a tua criatividade para funcionar. E para que isso aconteça, eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer a mim mesma. Você se conhece? Você sabe quem é você de verdade? Você sabe onde estão os seus detalhes? Pois é, se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, é impossível não termos coisas criativas para falarmos, para fazermos e para produzirmos. É muito interessante porque a palavra fecundo quer dizer tornar criativo, ocasionar estímulos relacionados a invenções. Se reinvente, querido, querida. Se descubra. Existe um universo infinito de coisas maravilhosas dentro de nós. Eu não sei se eu vou lembrar agora o nome. Eu acho que é Helena Violeira. Essa mulher, ela era... acho que, eu não sei se ela era sul-mato-grossense ou mato-grossense. Ela era violeira, criou os filhos, tocando e cantando as modas de violas, né, os estilos musicais do Mato Grosso. E com mais de 70 anos, ela foi descoberta e gravou o seu primeiro disco, na época, nem sei se já tinha CD. E são músicas assim, maravilhosas. E muita gente poderia dizer, não tem mais nada para oferecer. Se você buscar na história, você vai descobrir pessoas com idades além do que já devia estar em casa fazendo tricô ou assistindo novelinha, e essa pessoa está produzindo, criando, inventando coisa. Pois então se conheça. Se você não se conhece, se conheça. Busque saber em Deus quem é você e o que você pode fazer de diferente na tua vida espiritual, emocional, familiar.
Você contigo mesmo. Às vezes a gente pensa muito nos outros. Pensa em você um pouquinho. E aí, se você gostou disso, então você vai lá, dá teu likezinho, você fala dessa ministração para alguém e se descubra. Ah, um dos detalhes, uma das melhores coisas é ler. Se você quer conhecer a Deus, leia a palavra dele. Se você quer conhecer coisas do mundo sem sair do teu ambiente, leitura é algo fantástico e maravilhoso. Então, que você seja produtiva, criativa, fecunda, você também, viu, meu querido? E um beijo grande no teu coração.